Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula do nosso curso de Técnico e Recursos Humanos pela Assessoritec. Talvez vocês estejam estranhando um pouquinho o cenário, né? O cenário não é aquele habitual, né? Normalmente tenho gravado as aulas no escritório. Hoje, excepcionalmente, estou em casa, né? Teve uma situaçãozinha lá no escritório com obra e tal. Não foi possível gravar lá. Então, hoje a aula vai ser gravada daqui. Quero dizer para vocês o seguinte, atendendo a alguns pedidos, né, na semana eu encaminhei exercícios para vocês, mas quando chegou na parte de cálculos, algumas pessoas comentaram que tiveram dificuldade. E, de fato, né, existe alguma complexidade ali. Então, eu me proponho a fazer o seguinte, tá? Nesse vídeo, eu vou fazer os exercícios, mas como? Eu alterei alguns números, tá? Apenas o valor de salário, para que eu possa fazer o cálculo, vocês possam acompanhar e ainda assim, vocês, a partir dali, vocês possam então resolver os exercícios que eu encaminhei para vocês. Tá? Então, eu não estarei resolvendo o exercício que está com vocês. Eu vou resolver um idêntico, mas com a diferença do salário, então vai interferir no resultado final. Que a ideia é que assim, vocês acompanhem o procedimento. Tem algumas dúvidas ali que eu até durante a realização, né, eu estava ali colhendo alguns dados e tal, preparando para a gente ter essa aula, e aí eu fazendo ali, digo, aqui deve ter gerado dificuldade. Realmente tem algumas informações ali que são bem, precisam ser esclarecidas para que a gente consiga fazer os cálculos. Então eu vou compartilhar com vocês aqui a tela e peço que vocês vão acompanhando aí com o exercício de vocês, né? E aí vocês façam as anotações, tá? Para depois poder fazer o cálculo. Se de repente alguém já conseguiu fazer o cálculo, beleza, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Uhum. Bom, é isso. A tela e... Opa, deixa eu sair daqui e vir para cá. E a calculadora a gente vai deixar aqui de modo que ela não atrapalhe. Isso. Então, assim, pessoal, ó, eu já busco a calculadora no momento oportuno. Aqui está o exercício que eu encaminhei para vocês. Até a pergunta 4, que é salário. E aí, pergunta 5, né? Quais são as espécies de salário? Essas partes são dissertativas, estavam no vídeo anterior também e também na apostila, então, nessas questões ali, eu não vou estar mexendo na correção nesse momento, tá? Eu vou direto para os cálculos que foi onde me foi solicitado, né? E é importante, eu achei bem bacana, né? Alguém ter pedido, né? Para esclarecer, sinal do interesse das pessoas aí em realmente conseguir fazer esses cálculos, tá? Então vamos lá. Aqui a parte que está em amarelo é a parte que, para mim, está diferente do de vocês, né? Porque a minha ideia não era corrigir e fazer o exercício por vocês, e sim demonstrar como é que o cálculo pode ser feito, né? E aí que vocês possam realizar o cálculo aí também. Então, aqui, só deixa eu chamar de volta aqui a calculadora, que a gente vai utilizar. Ó, Jair recebe o salário mensal de R$ 2.515, trabalhando 7 horas e 20 minutos de segunda a sábado, totalizando 44 horas semanais. Calcule o salário hora normal de Jair. Ou seja, eu quero saber quanto o Jair ganha por hora, eu não quero saber quanto ele ganha de salário, porque se eu quiser pensar... Aliás, do salário, eu já tenho ele aqui, o salário total dele, 2.515. Eu quero saber quanto custa, quanto vale o salário hora normal dele. Tá? Então, aqui, ó, essa aqui seria a fórmula, né? Essa aqui seria a fórmula. Depois já vem a próxima questão. Então, a fórmula, ela pode gerar uma confusão já no início, quando ela traz essa informação de 7 horas e 20 por dia, tá? Igual a 440. Esse 440 aqui, ele está relacionado a minutos. Tá? Deixa eu até ajeitar aqui, só para eu poder digitar essas informações aí. Tá? Por quê? Se você fizer o cálculo, tá? Se você sabe que a pessoa trabalha 44 horas semanais, tá? E eu quero saber quantos minutos, eu preciso saber primeiro, quantos minutos, tá? Representam, tá? Essas 44 horas. Então, se eu sei que
uma hora é composta por 60 minutos, então se eu fizer 60 vezes 1, vai me chegar a 60 minutos. Agora eu quero saber quantos minutos existem em 44 horas semanais, certo? Então vamos lá. 60 vezes 44. Então, por semana, tá? Por semana, o Jair ele trabalha 2.640 minutos, certo? 2.640 minutos. Se eu dividir esses 2.640 minutos por semana, tá? Eu dividi ele, eu quero saber quantos minutos ele trabalha por dia, para depois ir lá para a hora. Então, por dia, eu vou dividir por 6. Vamos lembrar que ele trabalha de segunda a sábado, tá? Então, 2.640 por 6 vai me dar os 440 minutos. Tá? Os 440 minutos. Aí, aquela informação de 7 horas e 20, o que se refere, pessoal? Olha só. Se a gente destrinchar aqui, 7 horas e 20 minutos é igual a 440 minutos, que é o resultado que eu cheguei aqui na calculadora. Tá? Como eu sei disso? Se eu pegar ali 7 horas, tá? Vamos zerar aqui. 7 horas, então 60 vezes 7 me dá os 420, certo? Eu calculei as 7 horas, mas eu tenho mais 20 minutos aqui para somar. Entende? Então, 7 horas e 20 minutos. 7 horas me deu 420 minutos, mais 20 minutos, totaliza 440 minutos. Então, por isso que eu digo que essas 7 horas e 20 colocadas aqui no início da fórmula, ela pode atrapalhar um pouco. Tá? O caminho é a gente ir lá primeiro calcular, então, o número de minutos, né, que ele trabalha. Se você sabe que ele trabalha 44 horas semanais, quantos minutos isso representa? Primeiro por semana, depois por dia. Tá? Então, vamos lá. O caminho é importante a gente praticar, inclusive vou refazer aqui, ó. Então, 60 vezes 44, 2.640. Dividido por 6, me deu 440 minutos. Então, esse é o número de minutos que eu trabalho por dia. Se eu já tenho informação de que ele tem um salário mensal, né, então eu vou calcular o número de minutos que ele trabalha por dia vezes 30, que isso vai me informar quantos minutos ele trabalha por mês. Tá? Então, 440 vezes 30 vai me dar ali 13.200 minutos. Deixa eu alterar aqui. 13.200 minutos por mês. Certo? Ok. Então, eu já tinha anotado aqui, tá? Beleza, puxei para cá. 13.200 minutos por mês. Se eu dividir por 60 minutos, tá? Que é o número de minutos por hora, então, se eu dividir 13.200 minutos por 60, eu vou ter um número de horas trabalhadas por mês. Tá? Então, 13.200, o valor já está aqui na calculadora, dividido por 60. 220 horas mensais. Que são, inclusive, as horas que estão previstas na nossa Constituição Federal. Tá? Então, olha só. Eu já cheguei ao número de que o Jair trabalha 220 horas por mês. Então, como eu quero saber o valor da hora, o valor do salário, eu vou pegar o valor o valor do salário hora, é o que eu estou querendo descobrir, eu vou pegar o valor do salário integral aqui, 2.515, dividir pelo número de horas que o Jair trabalha, 220. Tá? Aí alguns, de repente, alguém que tem maior proximidade com folha de pagamento e tal, já entra no automático, né? Quando tu informa aqui o salário, tu já vai lá e divide pelo número de horas previstas, né, no contrato de trabalho, que a grande maioria, 220 horas por mês, né? Mas eu sempre tenho que considerar que nem todo mundo tem essa proximidade, por isso que é importante explicar essa fórmula, como é que ela funciona. Né? Número de minutos trabalhados durante a semana, vezes 30, para calcular o número de minutos por mês, e aí eu calculo, faço a divisão aqui e trago para o número de horas por mês. E aí depois eu divido o salário, o valor integral do salário,
pelo número de horas. Então, se eu já cheguei ali no 220, então agora, deixa eu zerar aqui, porque eu vou dividir 2.515 por 220. E esse é o salário hora do Jair, 11,43. Que eu arredondo, né? Aquela regrinha da matemática, é 11,43, 1, né? 18, 18, 18. Como aqui é 1, então ele volta para zero. 11,43. 11,43 é o salário hora do Jair. É bem simples, pessoal. Se de repente chegar aqui, como é que eu posso fazer uma prova real? Eu vou colocar aqui, vai cair na outra página aqui, não tem problema. Eu vou fazer uma prova real, bem tranquilo, e aí vocês conseguem verificar que está correto, tá? Eu vou fazer ele redondo. 11,43, né? Quando o salário é por hora, né? Às vezes acontece, a folha de pagamento, ela te mostra o salário por hora. Então, tu vai lá, salário por hora 11,43 vezes, deixa eu clicar aqui, bom, vou botar aqui, vezes 220, certo? Que vai me dar, vamos lá, 11,43 vezes 220, 2.514,60. Você vai dizer, mas é diferente. Sim, por quê? Porque aqui eu peguei o valor redondo, 11,43. Lembra que ele dá 11,43, 18, 18, 18? A gente pode tentar fazer também, ó. 11,43, 18, 18, 18, 18, vezes 220. 2.514, 99999,6. Então a gente já chega lá no 2,515. Lembrando aquela regrinha aqui, ó, tá no 9, ele arredonda para 515, certo? Então é isso, ó. Na primeira, no meu caso aqui, lembrando que esse valor para mim ele está alterado, tá? O probleminha, né, o exercício para vocês ele está igual no contexto, mas esse valor aqui ele está diferente. Para quê? Para que vocês exercitem essa fórmula aqui, tá? Isso aqui eu vou apagar aqui, não vai agregar nada da prova real. Vamos para a questão 7. Eu também alterei aqui o valor da diária, tá? Então vamos lá. Sérgio trabalha 6 horas e 45 minutos por dia, tendo como remuneração diária o valor de R$ 82,10. Calcule o salário hora normal de Sérgio. Qual que é a diferença? Aqui no primeiro caso, nós tínhamos um salário mensal. Aqui a gente não tem um salário mensal, a gente tem a remuneração por dia. E a gente deve considerar também o seguinte, que a nossa calculadora, ela é preparada para fazer as divisões sempre por 100, né, por 100. Então, quando você vai fazer divisão relacionada à hora, ela não consegue identificar corretamente se você não fizer a equação correta, que nesse caso, tá, a gente teria que colocar o número médio de horas trabalhadas na semana. Tá? Então, olha só. Calcule o salário hora normal de Sérgio. Eu pego R$ 82,10 e divido por 7,33. Volto eu para a calculadora aqui. Vamos lá. 82,10 dividido por 7,33. Então, nesse caso aqui, o salário hora normal de Sérgio é R$ 11,20. R$ 11,20. Tá? Bem tranquilo. Pegar o valor e dividir pelo 7,33, tá? Que é a equação correta ali quando a gente quer calcular, dividir por hora. Tá? 8. Aqui, pessoal, eu marquei em cinza, tá? Esse 8 para vocês ele aparece 4, tá? Então, de fato, a gente não conseguiria resolver adequadamente essa questão. Então, eu peço que vocês façam essa alteração ali para 4 horas. E aqui, para mim, o valor ele vai permanecer em 1.580. Peço que vocês façam com o valor que está aí para vocês, porque, que nem eu falei, a ideia é que a gente possa exercitar o cálculo, tá? Então, Luiz, olha,
Por mera coincidência, né, tem uns nomes políticos aqui. Jair, Sérgio, Luiz, Michel, né? A última, o Johnny, enfim. Né? O Johnny acho que não está no cenário político, mas enfim. Vamos lá. 8. Luiz trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta, tendo como remuneração mensal o valor de R$ 1.580. Calcule o salário hora normal de Luiz. Nesse caso aqui, gente, diferente daqueles outros casos, ou vamos falar do primeiro caso aqui, que o cálculo era de 220 horas por mês, 44 horas semanais, tá? Nesse aqui, há alguns contratos, algumas classes de trabalhadores que não trabalham 44 horas semanais, trabalham 40 horas semanais e 200 horas mensais. É o caso, por exemplo, dos advogados, pelo menos está lá no Estatuto da OAB, que o advogado contratado, ou seja, né, contratado por uma empresa, enfim, ele trabalha 4 horas por dia. Né? Nos escritórios autônomos, eu vou dizer para vocês que não é bem assim. Né? Quanto mais se trabalhar, né, melhor, né, para os resultados, enfim, pela quantidade. Então, a gente acaba saindo um pouco dessa regra quando trabalha como autônomo. Né? Mas está lá no nosso estatuto que o advogado ele teria que trabalhar apenas 40 horas semanais e 200 horas mensais. Tá? Eu falei dos advogados, existem outras classes também, mas eu vou falar da que eu conheço. Né? Então, vamos lá. Luiz trabalha 8 horas por dia, nesse regime, então, de segunda a sexta, tendo como remuneração mensal o valor de R$ 1.580. Calcule o salário hora normal de Luiz. É importante a gente destacar também, embora ele não trabalhe no sábado, mas ele, para fins de cálculo de salário hora, entra o sábado, entra como se ele tivesse trabalhado no sábado, por quê? O sábado é dia útil, ele só não é trabalhado nesse caso, mas ele é dia útil e entra para fins de cálculo de salário hora, tá? Então, se eu já sei aqui, ó, que o Luiz ele trabalha 40 horas por semana, né? 8 horas por dia, de segunda a sexta, então 5 dias por semana. São 40 horas por semana. Eu quero saber em minutos, né? Eu já tenho 40 horas, quantos minutos isso vai me dar? Então, 40 horas vezes 60 minutos. Puxando a calculadora aqui. 40 vezes 60. Ele vai me dar o número de minutos por semana, certo? Então, 2.400 minutos por semana. Deixa eu completar aqui, 2.400. Então, eu vou pegar os minutos por semana, que eu já calculei ali, 2.400, e vou dividir, como eu já sei que tem 2.400 minutos na semana toda, agora eu preciso entender quantos minutos são trabalhados por dia, tá? Então, eu pego os 2.400 minutos e divido pelos 6 dias. Lembre-se, aquela regrinha. Embora que eu não, nesse caso, né, o Luiz ele não trabalha no sábado, mas o sábado é dia útil. Para fins de salário hora, deve ser contabilizado. Então, vou fazer ali 2.400, vou dividir por 6. Beleza, eu tenho 400 minutos trabalhados por dia. Aí eu pego esses 400 minutos trabalhados por dia e vou fazer vezes 30 dias por mês. Tá? Que aí eu vou saber quantos minutos eu trabalho por mês. Eu não, o Luiz, né? Beleza, cheguei no número de 12.000 minutos. 12.000 minutos por mês. Aí eu venho aqui, novamente, 12.000 minutos por mês. Eu coloquei assim, pessoal, para ficar mais didático, para a gente conseguir entender cada uma das etapas, tá? Mas, de repente, vocês podem fazer de outras maneiras, eu conheço outras maneiras também. Eu achei que essa aqui ficaria mais didática, tá? Aí eu peguei o número aqui, 12.000 minutos por mês, e aí eu vou dividir por 60 minutos, e aí eu vou ter o número total de horas, tá? Então, 12.000 minutos, que já está aqui na minha calculadora, vou dividir por 60 minutos. E eu tenho
contrato de 200 horas mensais. 200 horas. E aí eu pego simplesmente, divido o salário que ele já me foi informado aqui, ó, 1.580, divido por 200 horas. E aí ele vai me dar o valor da hora normal. Deixa eu colocar aqui, cifra, né? Não cifrão, cifra. 1.580 por 200. 1.580 divide por 200. R$ 7,90 por hora. 1.580 por 200. R$ 7,90. 7,90. O valor da hora normal. Certo? Então, essa seria a resposta para a número 8. Número 9, a do Michel. Essa aqui é importante que a gente diga. A gente vai falar sobre horas extras apenas. E no exercício seguinte, a gente vai falar sobre horas extras sobre comissão. Então, tem algumas diferenças ali, tá? Vamos lá. 9. Michel tem jornada de trabalho habitual de 7 horas e 20 minutos, ou seja, 440 minutos por dia, né? E 44 horas semanais, de segunda a sábado, sendo que seu salário é 1.320. Ó, 1.320 eu marquei em amarelo, eu já tenho essa informação, ela já está aqui. O empregador de Michel o avisou que houve um aumento da demanda de trabalho, e Michel terá que trabalhar cerca de 1h30, ou seja, 1h30 minutos a mais, nas segundas, quartas e quintas-feiras, durante um mês. Um mês, quando a gente fala aqui em um mês, vamos pensar em 4 semanas, né? Qual será o valor das horas extras que Michel terá direito a receber ao final do período? Então, para eu poder calcular horas extras, veja que aqui esse problema está perguntando só horas extras. Ele não está perguntando qual será o salário e nem o valor hora. Ele está perguntando qual será o valor das horas extras. Mas, para chegar ao valor das horas extras, primeiro eu preciso compreender qual é o valor do salário hora do Michel. Tá? Então, vamos lá. Aqui, até nesse ponto, ele repete a forma anterior, ó, de 440 minutos por dia, vezes 30 dias, 13.200 minutos por mês. 13.200 minutos por mês, um contrato de 220 horas. O salário dele é 1.320, tá? 1.320 dividido por 220 horas. Tá? Vamos lá. 1.320 dá uma confusãozinha aqui, ó. De 13.200 e 1.320 é um zero, né? Então vamos lá. 1.320 dividido por 220, que são o número de horas que ele trabalha. Então, ele tem um salário de R$ 6 por hora. Tá? R$6. Deixa eu colocar aqui a cifra. 1.320 dividido por 220, R$6 por hora. Então, a resposta, salário hora. R$6 é boa. R$6 por hora. Como eu preciso calcular a hora extra, primeiro, eu preciso então chegar aqui. Meu salário hora é R$6. Então, é salário hora. Alguns vão colocar aqui mais 50%, outros vão colocar vezes 50%, tá? Então, vamos lá. 6, que é o meu salário hora. Vamos por aqui. Vezes 50%. Deixa eu pegar aqui o sinal do porcento. Então, ele vai acrescer R$13 sobre o valor de R$6. Então, o salário, a minha uma hora extra com 50%, né? Porque a gente sabe que domingos e feriados, o adicional de hora extra é maior, né? De no mínimo 100%, segundo a Constituição. E durante a semana, a hora extra é de no mínimo 50%. Nesse caso, como eu já tenho o salário hora, o salário base, né? R$6 o salário hora,
Acrescido de 50%, então ele sobe para R$ 9,00. Certo? Beleza. Então aqui eu vou substituir. Se eu já sei que uma hora extra com 50% ela é R$ 9,00, eu já trago essa informação para cá. Ó, R$ 9,00 vezes o número de horas extras trabalhadas. Vamos lá. Agora vamos pegar no nosso problema aqui, quantas horas o Michel trabalhou, tá? Então vamos lá. Terá de trabalhar cerca de 1h30, né? 1h30 minutos, ou nesse caso você pode transformar quando você já tem o salário hora, se você coloca simplesmente lá 1,5, você pode até converter para minutos. Mas eu, particularmente, prefiro fazer dessa forma, fracionada, de forma centesimal. Ó, 1h30, ou seja, 1 hora, né? 1h,5, né? 1,5 horas, né? 1h30. A mais nas segundas, quartas e quintas, tá? Então, 1h30, segundas, quartas e quintas. 3 dias por semana. Isso vai me dar 4h30 por semana, vezes 4, certo? Então, vamos lá. 4,5 vezes 4. Isso aqui vai ser o número de horas essas trabalhadas no mês, 18 horas. Vezes... Deixa eu só conferir aqui, porque 4,5. Deixa eu voltar. 4,5. Tá, eu tenho R$ 9,00 é o meu salário com hora extra. Então, 4 é o número de semanas, tá certo. Então, serão 4h30, tá? 4,5 horas vezes 4, são o número de horas, 18 horas, vezes o valor da hora, vezes R$ 9,00. Então, a minha resposta ao final, o número de horas trabalhadas deu 18 horas, né? 18 horas. Então, me deu o valor de R$ 162,00 de horas extras. Valor das horas extras resolvido. Joia? E aqui a 10ª. Essa é um pouquinho mais complicada. Ela tem bastante informação aqui que a gente precisa ir pontuando cada uma delas. E a primeira delas é o seguinte. Pessoal, muita atenção nisso aqui. Porque isso aqui é um diferencial. Quando você trabalha numa empresa que paga, além do salário base, paga também comissões, isso também vai ter diferença na hora de você pagar horas extras. Por quê? Porque nesse caso aqui, hora extra sobre a jornada habitual, né, que nesses casos aqui a gente apresentou 220 horas. Então, quando você não tem comissão, você paga só a hora extra sobre a jornada. Agora, quando você paga salário fixo mais comissão, você paga a hora extra sobre a jornada e você paga a hora extra sobre a comissão. Tá? A diferença é que a hora extra sobre jornada, ela vai pegar a jornada como um todo. Nesse caso aqui, 220 horas. E no nosso próximo caso aqui também é. Eu só vou dar um espaçamento aqui para toda essa informação ir para outra página, para a gente trabalhar ela em separado. Olha quanta informação. Então, assim, ó, você tem a hora extra de 50% sobre a jornada dita as 220 horas mensais, e você tem a hora extra, tá? A hora extra de 50% sobre hora trabalhada de comissão, mas aí são levados em consideração para base de cálculo as horas efetivamente trabalhadas durante o mês. Tá? Se você pegar as horas trabalhadas durante o mês, fizer 44 horas semanais vezes 4, olha o resultado que vai aparecer. Não vai ser 220, tá? Ó, 44 vezes 4 semanas. Vai te dar 176 horas efetivamente trabalhadas por semana. Você vai dizer, ué, e as 220? É que as 220 entra naquela regrinha lá do descanso semanal remunerado.
que aí acresce e chega nos 220. Tá? Horas efetivamente trabalhadas, 176 no nosso problema aqui. Então, vamos até fazer a leitura dele para que a gente possa inserir esses dados aqui. Então, assim, ó, principal, gente, fixar. Hora extra, quando não se paga a comissão, a hora extra é com base na jornada. Se o contrato é de 220 horas mensais, então a hora extra terá como base de cálculo a jornada de 220 horas. Quando você paga também comissão, salário mais comissão, você paga a hora extra sobre comissão com base nas horas efetivamente trabalhadas. Tá? Isso está lá na súmula, deixa eu pegar, súmula 340 do TST, que é o nosso Tribunal Superior do Trabalho. Vamos lá. Aqui, o que está de amarelo também alterei. Né? Vocês receberam a mesma questão, só que com valores diferentes. Naquela proposta que eu comentei com vocês, de que resolvam, né, e me encaminhem, que daí eu vou fazer a correção. É importante que vocês exercitem o cálculo. Tá? Então, vamos lá. Johnny trabalha em uma concessionária de veículos. Sua jornada de trabalho é de 44 horas semanais. Então, eu tenho lá 176 trabalhadas, mas a jornada é de 220, porque a jornada ela considera as horas de descanso semanal remunerado. Né? Então, de segunda a sábado, ele trabalha recebendo como salário fixo R$ 1.580, mais comissões. Em dezembro de 2019, Johnny trabalhou 1 hora e 30 minutos, ou seja, 1,5 horas, além de sua jornada. Além da sua jornada habitual, todas as quartas, quintas, sextas e também no sábado. Tá? Então, olha só, outra informação a gente já tem aqui. Ele fazia 1 hora e meia extra toda quarta, quinta, sexta e sábado, 4 dias por semana. Como resultado, resultado no sentido de trabalhou mais horas, atendeu mais gente, conseguiu vender mais, teve mais comissão. Como resultado, recebeu de comissões o valor de R$ 2.430. Qual o valor total de remuneração deveria ter recebido Johnny, considerando horas extras e comissões? Tá? Então, tem bastante informação aqui. Tá? Deixa eu zerar essa questão aqui. Tá? Então, a primeira delas, para mim, tá? Quando eu vou fazer esse tipo de cálculo, como o período, o problema aqui referiu a um período fixo, tá? Eu preciso saber quantas semanas teve dezembro, tá? Dezembro de 2019. Então, a primeira coisa, eu vou lá no calendário, humildemente, né? Eu vou lá no calendário buscar essa informação, março, fevereiro, janeiro, dezembro de 2019. Então, eu já sei que teve, dia 1º de dezembro foi um domingo, ele fez horas extras nas quartas, quintas, sextas e sábados, 4 dias por semana. Na verdade, eu gostaria aqui apenas de contar o número de semanas, tá? 2, 3, 4 semanas, tá? Aqui já era domingo de novo, então 4 semanas. Mas eu também posso, eu sabendo aqui que o problema vai falar de toda quarta, quinta, sexta e sábado, nada impede de contar aqui. Ó, vamos lá, trazer aqui, trabalhou além de sua jornada, todas as quartas, quintas, sextas e sábados. Então, daqui para cá sempre. 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16, né? Simples, né? 4, 8, 12, 16. Então, eu já sei que ele trabalhou 16 dias, né? Durante 16 dias, trabalhou 1 hora e meia além do seu horário. Tá? Então, vamos lá. Jornada efetivamente trabalhada no mês. Tá? Quando eu falo em jornada, eu não incluo horas extras. Eu quero saber da jornada habitual. Tá? Jornada efetivamente trabalhada. 176. Deixa eu só pegar aqui, pessoal. Uma informação aqui. Voltando aqui, eu precisei dar uma conferida na tabela. Eu achei que eu tivesse construído um erro, mas não, tá certinho. É que eu coloquei aqui, jornada efetivamente trabalhada, e eu fui procurar essa informação aqui, do jornada mensal, tá? Que são coisas diferentes. Vamos lá.
Como eu começo o cálculo pela comissão, né? Total de comissões, 2.430. Jornada efetivamente trabalhada no mês, 176. Por quê? São as 44 horas, sem as horas extras, né? 44 horas por semana, vezes 4 semanas. 176 horas de jornada. Deixa eu até botar a informação aqui, que são horas. 176 horas. Horas essas realizadas no mês. Eu já fiz a conta lá, quando eu fui no calendário, e me disse que foram 16 horas extras, correto? 16 horas. Aí eu pego essa informação, tá? Que horas efetivamente trabalhadas no mês, as 176, eu somo essas informações. 176 mais o número de horas extras realizadas, que foram 16, certo? Então vamos lá, 176 com 16, 176 mais 16, 192 horas efetivamente trabalhadas. Aqui, mais o número de horas, essas 16 horas, vai dar igual a 192 horas efetivamente trabalhadas, tá? Valor da hora das comissões. Então, eu vou pegar 2.430, tá? Calcular o valor da hora da comissão. Vou pegar 2.430, que é o valor da comissão, e dividir pelo número de horas efetivamente trabalhadas. Tá? Dividir pelo número de horas efetivamente trabalhadas. Então, eu vou pegar lá. Deixa eu só trazer um pouquinho mais para cá, para ficar melhor. Vou pegar essa informação aqui. 2.430, né? 2.430 dividido por 192 horas, que é o total, né? É o total de horas efetivamente trabalhadas. 2.430 dividido por 192. 12,65. Tá? Então, ó, a minha hora comissão, 12,65. O valor, né? Em reais. 12,65 é o valor da minha hora comissão. Hora extra sob comissão. Ah, não. Primeiro eu preciso calcular a hora extra comissão. Tá? Porque como eu realizei horas extras, né, horas extras, eu preciso calcular as horas extras sob comissão. Então eu vou pegar essa hora comissão e vou fazer vezes 50%. Então 12,65, que já está ali na minha calculadora, vezes, vamos lá, vezes 50%. Errou! Vamos lá. Ele deu um valor muito alto. Então, 12,65. 12,65. Aqui, se você quiser fazer mais 50%, ele já vai te dar o resultado direto. Errou de novo. 517. Não é isso. 12,65 vezes 50%. Não é 12,65 vezes 50. É que eu não estava colocando o símbolo do percentual, né? Aí o cara pede para apanhar, né, gente? Então vamos lá. Por isso que não daria nem somando nem multiplicando. Vamos lá. 12,65 mais 50. Aí deixa eu colocar o sinal do porcento aqui. Ó. Mais 6,32. Aí eu vou no igual. Ele me dá o valor da hora extra comissão, R$ 18,97. R$ 18,97. Tá? Então eu chego aqui, ó, R$ 18,97. 18,97. A minha hora extra comissão, lembrando que minhas horas extras aqui foram realizadas quartas, quintas, sextas e sábados, não tinham domingos e feriados, senão a conta é diferente, né?
Então, o valor da minha hora comissão, R$18,97. Por que eu procurei discriminar isso aqui? Porque lá no final, na hora de calcular o total da remuneração, eu preciso achar cada um desses valores, tá? Hora extra sobre comissão, olha só, hora extra sobre comissão, vezes horas extras realizadas. Então, vamos lá. Hora extra sobre comissão, 18,97. Deixa eu anotar isso aqui. 18,97 vezes horas extras realizadas. O meu número de horas extras realizadas, ó, número de horas extras realizadas, horas extras efetivamente trabalhadas, que horas extras realizadas? 16. Isso, então 16 horas. Horas extras realizadas 16. Então 18,97 vezes 16. Por quê? Se o valor da minha hora extra é 18,97, eu fiz 16 horas, multiplicação pura e simples, vezes 16. Então eu tenho 303, eu não, o Johnny, né? O Johnny tem R$303,60. Deixa eu colocar essa informação aqui, para eu não me perder. Aqui. R$303,60. Deixa eu botar o sinal de reais. R$303,60 é o valor a ser pago a título de horas extras sobre comissão. Tá? Então não é só comissão. Se ele fez horas extras e isso trouxe comissão para ele, ele tem direito a receber também horas extras sobre comissão. Aí a gente ainda tem que calcular o número de horas extras, né, o valor das horas extras sobre a jornada habitual. Então o salário fixo dele, 1.580, né? 1.580, a jornada mensal 220, eu já indiquei, 220. Lembrando que aqui eu quero saber a jornada mensal, 220 horas. Eu não quero saber quais são as horas efetivamente trabalhadas, tá? Salário fixo, então, 1.580, jornada mensal de 220 horas. Deixa eu colocar aqui, dividido por 220 horas, que é a jornada mensal. Então, o valor do salário hora dele, normal, tá? 1.580 divide por 220. 1.580 dividido por 220. Ele recebe 7,18, né? 7,18 por hora. Então, o valor do salário hora normal dele, 7,18, né? Isso, 7,18. Aí faz isso daquele jeitinho, pode ser mais 50%, que ele já vai me dar o certinho, tá? Ó, ele já vai me dar qual é o valor dessa hora extra com 50%. 10,77. Tá? 10,77. É o valor da hora extra. Aqui aí entra o quê? O valor da hora extra. Então, 10,77 vezes número de horas extras realizadas. Vamos lembrar que eram 16 horas, né? 16 horas. E aí eu vou ter o total de horas extras a receber. Então, eu tenho 10... Ó, tivemos um salto aqui da hora normal, né? De 7,18 para 10,77. Então, eu vou fazer 10,77 vezes 16. 10,77 vezes 16. Que vai me dar R$ 172,36. 172. Não está aqui. 172,36. Horas extras a receber, da jornada habitual. Aí, no final, eu tenho o valor do salário fixo, 1.580. A gente não tem aqui informação de faltas, por exemplo, né? Deixa eu só botar a pontuação correta. Aqui, reais, 1.580, que é o valor do salário, mais o valor das comissões, que era aquele valor integral lá, 2.430.
Aí eu tenho mais o valor das horas extras sob a jornada habitual, que foi o que eu coloquei aqui embaixo, 172,36. 172,36. Mais os valores das horas extras sobre comissões. Tá? Esse eu calculei aqui, valor das hora comissão, hora extra. Ó, R$ 303,60 é o valor a ser pago a título de horas extras sobre comissão. Então, R$ 303,60. Esse meu valor aqui. R$ 303,60, certo? E aí, por último, eu preciso responder aqui qual que é a remuneração total. Aí eu faço a soma de todas essas verbas. Vamos lá. O salário fixo. Aí eu vou só mudei até minha posição aqui, como vocês puderam perceber. Aqui, assim tá legal. Então vamos lá. 1.580 mais 2.430, que é o valor das comissões, salário fixo mais as comissões, mais os 172,36 das horas extras sob a jornada habitual, mais os 303,60, que é o valor das horas extras sob comissão. Tá? Que vai me dar um valor total. Aqui eu posso conferir aqui. Salário fixo, comissões, horas extras sobre jornada e horas extras sobre comissões. Então, a remuneração, 4.485,96. 4.485,96. Esse é o valor da remuneração total do Michel. Aliás, desculpa, do Johnny. É o valor que ele deveria ter recebido em dezembro de 2019, né? Tendo esse salário fixo, essas comissões e esse número de horas extras. Certo, pessoal? Espero ter ajudado a fazer a resolução. Acho que agora ficou mais fácil, mais tranquilo. Tá? Então, já vou estar encaminhando. Aliás, enquanto, né, eu vou encaminhar agora isso para vocês. Enquanto vocês vão assistindo e vão resolvendo o exercício de vocês aí, eu já vou produzindo o material para a sequência da aula. Joia, pessoal? Obrigado. Até daqui a pouquinho.